esses caras aqui, ó, que parar de funcionar, eu vou só passar uma dica para vocês antes de começar a aula. Olha só, vamos supor que eu peço um exercício assim para vocês, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, olha a dica. Antes de começar, tá vendo aqui, ó, curso? Deixa eu ver aqui, ó, matrícula. Quantas propriedades eu tenho aqui? 3 propriedades, e a constante não é uma propriedade. A constante estática não é uma propriedade, porque ela pode ser tratada como propriedade, assim, visto como uma declaração de propriedade, só que ela não varia de acordo com o objeto matrícula. Ela é igual para todos os objetos. Não varia. Então, essa propriedade aqui, ó, ela não representa o estado do objeto. O que é o estado do objeto? Os dados que aquele objeto tem. Esse objeto 1 está em um estado porque ele tem um aluno, um curso e uma data. Esse outro objeto 2, ele tem um outro estado porque ele tem um outro aluno, um outro curso, uma outra data. Então os dois objetos estão em estados diferentes. Independente, os dois objetos têm a mesma constante de desconto padrão. A mesma, porque é estática. Então a propriedade estática não representa o estado do objeto. Entendeu? Ela não varia de acordo com o objeto. Agora as propriedades variam de acordo com o objeto. As propriedades estáticas não, elas é idêntica para todos. Mas olha só. Eu vou pagar meu construtor que espera 3 parâmetros. Ó. Apaguei. Eu tinha um construtor aqui que fazia o quê? Ele recebia as propriedades, os parâmetros, e setava dentro dos fields. O que são os fields? Fields são propriedades, campos. Fields em inglês é campo, né? Campos. Propriedades ou campos. Isso aqui também é chamado, essas 3 aqui, ó, também são chamadas de fields. Fields ou campos. Campos. Por quê? É como campo de entrada. Você vai entrando na matrícula, são os dados da matrícula. Tá? Também chama de fields. Olha só aqui, ó. Search. Olha lá, atenção. Search. Generate constructor using fields. Gerar construtor usando fields. Ó. Marquei os 3. Por você perceba que a estática não apareceu, porque ele não é um campo, não mantém o estado do objeto. Ok. Acabou. Vocês viram? Ele construiu para mim. Ele construiu certinho, do jeito que tem que ser. Tá? Então eu já tenho um método para gerar construtor usando os campos. Se você quiser um outro, que só pega o aluno, por exemplo, você vai de novo, constructor, usando fields, marca só o aluno. Aí, só para o aluno. Esse super em cima, para quê? O super é o padrão, ele sempre chama o construtor da classe cima. Ah, tá. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Eu quero um outro só para curso. Olha lá, só para curso. Entenderam? Então usa a ferramenta aí para resolver esses BOs aí. Tá vendo? Tá bom? Então vamos pro próximo. Vamos começar. Agora aqui, deixa eu só manter esse cara funcionando aqui. Ele não está funcionando, esse cara aqui, ó. Implícito construtor não foi criado. Eu alterei o funcionário perdeu o construtor padrão dele. Aí eu tenho que criar aqui, ó. Contra espaço, enter. Construtor padrão. Beleza. Opa. Tem que ter o construtor padrão, porque esse construtor aqui chama o construtor padrão. Não posso deixar esses caras com erro. Deixa eu ver isso aqui. Por mais que você sobrecarregue, você tem que deixar o padrão. 3, ó. Espera 3. Não é aplicado para double. Eu estou passando 3 doubles aqui. Ó. Então o que eu faço aqui nesse caso? Ctrl 1, create. Pronto. Ele pede um char aqui como resultado. Não. Tem que retornar um double. Só para corrigir meu código aqui. Pronto. Deixa eu só ver essa soma aqui. Soma B e F. Vamos ver aqui, ó.
Vocês entenderam isso? Entendeu agora para que serve esses construtores sobrecarregados, essas sobrecarga de métodos, sobrescrita de método? Então, vamos lá. Pode estar acessando diretamente, né? Faz a realização primeiro, envia os construtores e depois não faz o restante. Gravando, pessoal, vou começar. É só entender mais essa atividade. 1, 2, 3, gravando. Atenção, atenção. Bom, então vamos começar a estudar agora classes abstratas. Então o nome já é bem sugestivo. O que é uma coisa abstrata? O colega acabou de dizer aqui que não é concreta. Tá certo. Uma coisa abstrata é uma coisa que não é concreta. Entendeu? Então, mas qual que é a ideia de classe abstrata? A classe abstrata é aquela classe que possui métodos que não são concretos. Ou seja, métodos abstratos. Como assim? Até então, tudo que a gente fez até agora, todos os métodos que nós construímos até agora, são métodos concretos. Ou seja, o método ele tem uma programação dentro dele. Ele tem algo, uma tarefa, ele tem uma execução de um algoritmo, alguma coisa que ele está fazendo, esse método. Então, esses são métodos concretos. Até agora a gente só trabalhou com métodos concretos. Porém, vai ter casos em que a gente não vai ter o método concreto, vai ter apenas a declaração do método. Vai dizer assim, por exemplo, imagina que a classe funcionário, certo? Ali, a classe funcionário do nosso exemplo. Aí nós falamos o seguinte, bom, um funcionário obrigatoriamente deverá ter um método cálculo salário. Tá aqui, ó, cálculo salário, obrigatoriamente. Só que essa tarefa de cálculo salário, esse método cálculo salário, ele vai variar de acordo com as classes que estendem funcionário. Por exemplo, a classe programador que vai estender funcionário, a implementação do cálculo salário vai ser de um jeito. A classe diretor que vai estender funcionário, o cálculo de salário dele, a implementação dele, a fórmula, o algoritmo dele vai ser diferente. Então, quando a gente sabe que todas as nossas classes, filhas de funcionário, vão ter cálculos específicos ou vão ter implementações específicas para determinada funcionalidade, para determinado método, então esse método ele é candidato a ser um método abstrato. Método Por quê? funcionário. O método cálculo salário, por exemplo. Porque eu sei que esse método ele vai variar para a minha classe programador, ele vai variar para a minha classe diretor, ele vai variar para a minha classe secretário. Então, ou seja, ele vai ser diferente, esse método cálculo vai ser diferente. A programação dele, a fórmula dele, a forma de calcular, os descontos, os impostos, tudo vai variar. Então, como vai ser diferente para todo mundo, nunca vai ser igual, então esse método é um método, a gente declara ele como método abstrato. Perceba que ele só declarou, public, abstract, double, calcular salário, ponto e vírgula. Não tem o abre chaves e fecha chaves. Porque quando o método é concreto, como por exemplo aqui é o método setCargo, ele abre chaves, fecha chaves, por quê? Porque ele vai ter conteúdo, ele vai ter programação ali, então ele é concreto. No abstrato, ele não tem o abre chaves, fecha chaves, porque ele não tem programação. Na classe funcionário, ele não tem programação. Como ele não tem programação, então encerra com ponto e vírgula aí, sem programação, sem o corpo do método. O abre e fecha chaves, sem o corpo. Agora, onde que ele vai ser programado? Onde que ele vai ser programado? Nas classes que estende do funcionário. Exato, é isso mesmo, na classe que estende funcionário. Então agora nós obrigamos a classe que estende funcionário programar esse método. É obrigatório, senão o compilador não deixa de compilar a classe, compila com erro. Dizendo que você não consegue, você está herdando a classe funcionário, você está assumindo um compromisso com ela de implementar esse método. A gente fala até que está assinando um contrato. Qualquer classe que estende funcionário está assinando um contrato com ela, dizendo eu me comprometo a implementar esse método abstrato. Por quê? Porque senão esse método não tem vida, ele nunca vai ser programado. Então ele foi criado para ser programado ou implementado, essa é a palavra, implementado, definido, codificado na classe filha. Então o método abstrato ele está muito relacionado com herança. Você só vai declarar um método abstrato se essa classe ela for herdável, se alguém vai herdar ela. Se essa classe não é genérica, ela não vai ser herdada, então ela não tem o porquê ter métodos abstratos. Só vai colocar método abstrato se essa classe vai ser herdada. Então essa classe ela é uma classe mais genérica. Os métodos abstratos eles estão numa classe mais genérica, para que as classes mais específicas possam implementá-lo. Entende?
Então é essa que é a ideia. Quando que eu vou pôr um método abstrato? Quando a minha classe vai ser herdada, e aí a classe que está herdando ela assume o compromisso de implementar o método. Tá? Essas são as características básicas da classe do método abstrato. Só tem um detalhe. Quando você diz que um método é abstrato, automaticamente a classe também se transforma em abstrata, todinha. Agora, o que quer dizer que é classe abstrata? Uma classe abstrata quer dizer que ela tem método abstrato. E se ela tem método abstrato, ela não pode ser instanciada. Você não vai poder nunca mais chamar um new funcionário do jeito como a gente fazia antes. Só por quê? Porque se você tem um new funcionário ali na memória, você manda chamar o método cálculo do salário dele, o que vai acontecer? Não tem implementação. Então não tem sentido você instanciar a classe funcionário mais, porque ela tem métodos que não tem codificação, que não tem implementação. Então o que nós iríamos executar? Entendeu? Então não tem. Então eu devo criar uma classe que estende funcionário para implementar esse método. Aí sim, as filhas de funcionário eu posso instanciar. Eu posso instanciar programador, porque eu garanto que o programador vai ter esse método, além de todos os métodos da classe funcionário, todas as funcionalidades da classe funcionário, ele vai ter a implementação do cálculo do salário. Então é como se fosse uma classe direcionada só para ajudar as outras classes. Exato. Só para... Exatamente. Então está aqui, por exemplo, analista. Olha lá, o analista, ele tem funcionário, então ele tem cargo, ele tem o cálculo de salário diferenciado, de acordo com as regras de cálculo de salário de analista. Aí eu tenho uma outra classe aqui, diretor, que também estende funcionário, que também vai implementar o cálculo. A implementação do método, ele não leva para a palavra abstract, tá vendo? Abstract é só na declaração. Então aqui, até então a gente só sabia declarar propriedades. Agora nós estamos aprendendo a declarar métodos. Você só declara método quando ele é abstrato. Os métodos concretos, eles não são declarados, eles são já programados. Então isso aqui se chama, isso que você está vendo aqui agora, se chama declaração de método. Eu declarei o método, depois você implementa. Você declarou. Você perceba que é como se fosse uma variável lá. Uma palavra aqui, public, modificador de acesso, uma palavra-chave abstract, o tipo do retorno dela, e aqui o nome do método, como se fosse uma declaração de uma propriedade. Só que a diferença é que é um método, abre, fecha parênteses, é um método. Declarou o método. E agora a classe filha se vira para poder resolver esse problema. Tá? Isso é classe abstrata. Então, você só vai usar o critério de classe abstrata quando surgir essa situação. Você fala, mas eu poderia ter um método cálculo salário já pré-programado. Eu poderia ter. Claro, a gente poderia ter um cálculo salário programado, uma implementação genérica. E aí a classe filha que quiser mudar essa implementação genérica, ela sobrescreve. Poderia ser assim, eu poderia deixar um método implementado padrão aqui, e aí qualquer um. Só que por que nesse caso a gente não fez isso? Porque nessa regra está dizendo, não adianta eu colocar uma implementação padrão, porque ninguém vai usar essa implementação padrão. Todos vão sobrescrever. Ninguém vai usar. Então, se todos vão sobrescrever, não vai existir uma implementação padrão, então para que eu vou declarar que eu vou programar uma implementação padrão? Então eu declaro como abstrata, e aí eu garanto, eu obrigo todo mundo a programar a sua implementação específica. Entendeu? Então por isso que nós não deixamos um código já pré-programado aqui, porque ninguém vai usar, vai ser diferente para todo mundo esse cálculo de salário. Faz parte da regra. Mas todo mundo tem que ter, obrigatoriamente. Tá? E esse é o conceito de classe abstrata. Então vai cair em situações em que a gente vai precisar criar métodos abstratos dentro da regra de negócio do nosso sistema. Então surge uma situação, por exemplo, como essa, e aí você tem que saber que esse recurso. A minha classe mesmo, né? Exato. É muito específico a minha classe. Todo mundo teria que sobrescrever ela e ia ficar modificando. Exatamente. Se você coloca ela como um método concreto, né, o que acontece? Você vai ter que sobrescrever nas classes filhas. Aí, ou seja, sempre o seu método vai ser sobrescrito, o seu método padrão. Claro, isso é válido se a regra do sistema diz, não, todo funcionário tem um cálculo de salário padrão. E aí dentro desse padrão, né, eu em alguns casos apenas, em pequenos casos, eu vou trabalhar com um cálculo específico. Aí não compensaria fazer ele ficar abstrato.
né? Agora, no nosso caso aqui, não. Todos os casos vão ser específicos. Todos os casos vão ser específicos. Então, não vai ter nenhum caso padrão. Todos os casos vão ser específicos. Então, para que eu vou colocar uma programação aqui nesse método se ele sempre vai ser sobrescrito? Todo mundo é específico. Então, não adianta. Entende? A pergunta do colega aqui. Bom, mas o funcionário, ele estende pessoa física. Eu tenho que fazer com que pessoa física fique abstrata também? Não necessariamente. Uma classe abstrata pode estender outra classe abstrata, mas não necessariamente. É obrigatório. Tudo que já tinha na classe pessoa física, object, pessoa física, tudo se mantém como estava. A partir de funcionário, ela se tornou abstrata. Mas, por exemplo, se você tivesse um método da pessoa física e ela tivesse que ser abstrata, você poderia deixar funcionário abstrato também? Aí eu poderia. Daí o que acontece? A pergunta do aluno foi, se eu tenho um método abstrato na classe pessoa física, e aí eu poderia estender como funcionário, também como abstrato, igual está aqui? Sim. A diferença é o seguinte, quando uma classe abstrata estende outra classe abstrata, ela não tem a obrigação de implementar os métodos da anterior, não tem. A primeira classe concreta, que vai estender a minha abstrata funcionário, lá embaixo, ela tem que implementar todos da herança. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui um abstrato dentro de pessoa física, por exemplo, verificar CPF, e aqui do funcionário eu coloquei um calcular salário. Então, existem dois métodos abstratos na herança. A primeira classe que estender funcionário, a classe analista, além de fazer o cálculo de salário, ela também tem que implementar o verificar CPF da outra. Ela assume o compromisso com todas as abstratas que estão na hierarquia, todas. E nesse caso aqui é só um, né? Então, tipo assim, o funcionário só tem um método abstrato, então eu estendo, ele vai implementar só um. Mas se o funcionário tivesse um método abstrato, e pessoa também tivesse um método abstrato, pessoa física, e pessoa também, então, ou seja, todos os abstratos da herança todinha, na primeira classe concreta, que não é abstrata, tem que se compromete em implementar todos os métodos. Tá? Então vamos implementar esse exemplo aqui e tirar algumas dúvidas aqui que surgiram. Então vamos lá. Então eu tenho já tenho a classe funcionário, certo? Se eu dar um Ctrl Shift R aqui, eu abro ela, funcionário. Tá aqui. Tá lá, tá aqui nossa classe funcionário. Aí nós temos aqui o método calcular salário. Ali na apostila está cálculo salário. Vamos deixar o calcular mesmo, tá? O calcular mesmo. Perceba que esse calcular salário está programado, esse outro já está programado e esse outro está programado. Agora vamos supor que, como a gente já fez exercícios, então tem vários cálculos salário. Não vai dar para a gente usar exatamente esse método aqui. Mas eu vou criar um outro método aqui de cálculo de salário que espera, por exemplo, o imposto como parâmetro. Por exemplo, eu venho aqui, vou fazer uma sobrecarga, vou colocar, ele retorna um double para mim, vou colocar aqui calcular salário, que espera um double como entrada de desconto. Vamos colocar aqui um double imposto. Não, vamos pôr só desconto e o salário. Só o desconto. Não pode porque esse aqui tem tem o mesmo. Vou colocar aqui. Pode ser. Float desconto. Pode ser. Por exemplo. Tá ali. Nesse caso, por exemplo, eu não vou deixar ele já implementado. Só vou declarar ele. Eu falo, esse cálculo de desconto, ele vai ser específico para todo mundo. Não tem como fazer genérico. Todo mundo vai ter que implementar esse cálculo de salário esperando desconto como parâmetro. Então eu vou tornar ele abstrato. Olha lá, abstrato. Quando eu torno ele abstrato, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai dizer aqui para mim, olha só. O método abstrato no tipo funcionário só pode ser definido por uma classe abstrata. Aí, o que ele tem que fazer? Clicar aqui, né, e dizer make type funcionário abstract. Ele fala que é para a gente fazer o funcionário ficar abstrato. Então nós fizemos ele ficar abstrato. Então ficou assim, a classe funcionário agora ela é abstrata, antes da palavra class. E o nosso método também é abstrato. Isso quer dizer o quê?
Essas implementações aqui, beleza, são implementações básicas para todo mundo. Agora, esta implementação aqui, ó, ela nunca vai ser genérica. Todas as classes filhas devem implementar ela. Tá? Aí você vai ver o seguinte, perceba que o nosso código, ele vai parar de funcionar. Os nossos exercícios, por exemplo, ó, ele vai parar de funcionar. Por quê? Ó? Porque ele tentava instanciar o quê? Instanciar um funcionário. Só que o funcionário não é mais instanciado. Tá vendo? Está dizendo, ó, não tem como mais você instanciar diretamente a classe funcionário. Você pode instanciar, por exemplo, a classe programador. Olha só. Que é um funcionário. Programador. Aí tudo bem. Mas esse programador aqui, vamos visualizar ele. Ele é funcionário? Ele é. Só que olha só o que aconteceu com ele. Ele falou, ó, o programador, o type é a classe. O tipo programador deve implementar o método abstrato calcular salário da classe herdada. Então a gente obrigou, porque já que a gente definiu que a classe funcionária é abstrata, agora a herança já está batendo na gente ali. Ele está dizendo, ó, você não pode trabalhar desse jeito, você tem que garantir a implementação daquele cálculo de salário específico com desconto. Então a gente faz isso aqui, ó. Adicionar métodos, tá vendo? Se for também contra o espaço, ele já... Ó, o que ele fez? Aí ele falou assim, ó, beleza, agora eu já declarei um método que espera um float como entrada e é considerado o quê? Um override, é uma subscrita. A implementação de um método abstrato é considerado uma subscrita. É uma subscrita. Porque você está escrevendo o método. Mesmo que que o método é abstrato, não tem uma implementação padrão, mas é considerado uma subscrita. Então, olha só, por quê? Porque você está escrevendo sobre a assinatura da declaração do método na classe base. Então, aqui só tem um detalhezinho que acho que a gente não tem um cara aqui, ele está dizendo que o nosso calcular salário aqui espera um valor. Nós temos esse cara da classe base, não temos? Só que aqui ele está dizendo, ó, espera float. Entendendo? Olha lá. Eu tenho um que espera float. E esse cara aqui é o quê? Ele está falando, não pode chamar diretamente o método calcular float do tipo funcionário. Por quê? Olha só, eu estou dizendo super ponto calcular salário. Por que eu não posso chamar mais isso aqui? Esse calcular salário está indo para onde? Ele está indo para o método abstrato. Ó. Então eu não posso chamar ele por quê? Porque ele não tem implementação. Ele não tem implementação. Então a classe filha, ela não pode chamar a implementação padrão da classe base, porque ela não existe. Esse método aqui, ó, é abstrato. Agora você fala, não, mas eu não quero chamar esse abstrato. Eu quero chamar esse double aqui, ó. Esse double. Perdão, cadê? Esse aqui, ó. Esse double que eu quero, não é esse. Ah, então tá. Então nós temos que corrigir isso aqui. Ou eu ponho um ponto zero aqui, ou eu posso pôr um Dzinho aqui. Ah, beleza. Esse eu posso chamar. Por quê? Porque esse tem implementação. Agora eu não posso chamar o sem implementação que eu estou chamando a classe, o método abstrato. E aí não dá certo. Agora eu poderia chamar esse método aqui, ó, abstrato. Por quê? Aí ao invés do super, eu colocaria isso aqui, ó. Entendeu? Aí ele vai chamar esse de baixo, olha só. Aí o de baixo. E não o de cima. E o de baixo tem a implementação. Tá? Então eu só vou pôr o Dzinho aqui, você já é acostumado com essa sintaxe. Tá? E ele continua funcionando. E aqui o calcular salário com desconto. Então a gente pega o cálculo de salário padrão. Olha só. A gente pega o cálculo de salário padrão, certo? Menos o desconto. Menos o desconto que a gente acabou de programar aqui. Olha lá. E o cálculo de salário padrão. Ah, isso aqui foi só um exemplo, tá? A gente nunca vai chamar assim, passando direto, né, o número, certo? Vou pôr Isso aqui foi só um exemplo que a gente fez ano passado. Vai ser algo assim, ó. Vai ser algo assim. Foi só para explicar alguma coisa para vocês. Vai ser algo assim, ó. Calcular salário mais o salário vezes 5%. Aqui eu chamo meu calcular salário menos o desconto. Esse calcular salário, quem que é? Aí, é esse aqui. Então eu chamo o salário, que é esse cálculo aqui, menos o desconto. Entendeu? Então o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero que vocês entendam aqui? O que eu quero que vocês entendam aqui, na verdade, não é exatamente a fórmula do cálculo, não é isso que eu quero que vocês entendam. O que eu quero que vocês entendam aqui nesse momento é o quê? É que eu tive que fazer uma implementação obrigatória.
Eu quero que vocês entendam isso. Esse cara aqui, eu fui obrigado. Se eu arrancar isso aqui do meu código, colocar em comentário, Ctrl Shift C, o que acontece? A minha classe não compila. Olha só, por quê? Porque eu tenho uma classe abstrata com um método abstrato. Eu obrigatoriamente devo assumir esse compromisso aqui. Não estamos nos apegando aqui exatamente na forma, mas no compromisso que a nossa classe tem agora de implementar o método abstrato. Então, todos os nossos códigos que tentam instanciar funcionário não pode mais ser instanciado assim. Eu posso instanciar apenas Shift O, a classe filha dele, mas não a classe base mais. Aí. Agora sim, deu um problema aqui, né? Esse programador aqui, e agora? Puxa vida, no funcionário eu tinha esse construtor aqui que esperava esses dois parâmetros. No programador eu não tenho, então é só clicar aqui, ó. Opa, perdão. Ah, perdão, desculpa, eu achei que não tinha. Faltava só uma importação. Ele já tem esse construtor aqui, ó, que espera os dois, tá certo. Tá? Então, entenderam isso? Ó, o programador, ele simplesmente, a novidade está aqui. A novidade está aqui. A implementação obrigatória do cálculo salário com desconto no programador. Tá? Então, vamos agora entender, fazer esse código. Quero que vocês façam esse código aqui. Cria a classe programador, estendendo funcionário, implementa o cálculo de salários pelo float e corrija todos os códigos que estão chamando a classe funcionário para a classe programador. Exatamente o que eu fiz aqui.